Graças a Deus. Obrigado, Lília, também, por me trazer aqui de volta. Eu gosto de vir. Eu gosto de vir nessa igreja. E sou muito bem recebido aqui. Obrigado, pastor. Aleluia. Vocês estão bem? Amém. Então eu trago saudações de Pirituba, São Paulo, da Igreja Verbo da Vida lá de Pirituba, da minha esposa Viviane e os meus filhos, a Sara e o Gustavo, que já estiveram aqui um dia quando nós estávamos de férias. Nós viemos aqui. Então, trago saudação de todos eles aí a vocês, ok? Vocês já estão prontos? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, culto do Espírito Santo, a gente tem que falar, como o pastor disse, falar sobre ele, né? Falar sobre aquilo que ele faz, especialmente aquilo que ele faz, falar sobre ele, aquilo que ele faz, e deixar ele operar, se manifestar no nosso meio é muito importante, não é? Então, para começar, eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Atos. Melhor lugar para começar, Atos 1:4. Atos 1:4. Melhor lugar para começar é em Atos. Enquanto você está encontrando aí Atos 1:4, deixa eu falar mais algo. Olha só. Eu venho numa jornada, como o pastor falou, de orar bastante. Orar bastante. E eu vim aqui com desejo de ver o Espírito Santo se mover mesmo. Se mover grandemente. Agora, você pode contribuir com isso. E é assim, ele vai se mover de qualquer jeito. Aqui hoje. Ele vai operar de qualquer jeito. Ele vai operar. Agora, quero combinar algo. Ele pode ter uma liberdade maior ainda se você vier comigo nessa. Amém? E tem algumas coisas que roubam as pessoas, que é a própria mentalidade delas. A mente delas impede o fluir do Espírito. Maneira de pensar, paradigmas, impede o fluir do Espírito. E nesse sentido, se você não deixar a sua mente te atrapalhar, porque sabe aquele negócio de eu não creio muito nisso não. Eu não creio naquela outra coisa. Aquilo ali tudo bem, mas aquilo ali não. Sabe esse negócio? Aquilo ali tudo bem, mas aquilo ali não. Isso daí já é algo que começa a atrapalhar, porque algumas pessoas aceitam, por exemplo, falar em línguas, interpretar línguas, tá tudo bem até aí. Aí o Espírito Santo começa a se mover do jeito dele, e algumas coisas que para nós é esquisita começam a acontecer, a gente já não quer, não. Isso aí não. Que aliás eu estou bem vestido, então eu quero continuar bem vestido aqui nesse culto. Então aí a gente às vezes atrapalha. Mas vamos começar, vamos entrar aqui na palavra. Atos 1:4 diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 6 diz: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Agora, observe o 8. Eu sei que você conhece, mas observe o 8. Mas recebereis o quê? Recebereis o quê? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder. Eu cliquei aqui na palavra poder. Pode ser que você também tenha essa Bíblia de Oliver Tree, que tem os números de Strong, e a gente pode... O meu iPad está falando comigo aqui. Ele quer participar, mas não preciso de você agora não. Então, recebereis poder. Essa palavra poder, como eu disse, a gente clica nela aqui, recebereis power, poder.
é a palavra dunamis. Dunamis. Força. Oh, fique quieto, fique quieto. Força, poder, habilidade, entre outras coisas. Mas nós sabemos também que a palavra dunamis, traduzindo para nós, ela seria o dinamite, a dinamite, um poder explosivo, né? Um poder bombástico mesmo. Então, Jesus está dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora, vamos dar uma pulada em Atos, capítulo 2, versículo 1. Vamos começar no versículo 1. Então, Jesus prometeu: vocês vão receber poder. Poder, um poder explosivo. Aí, em Atos 2, no versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Próximo. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Próximo. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Uma outra versão, a King James, por exemplo, diz línguas de fogo. Aqui diz como de fogo, mas a King James diz línguas de fogo, as quais pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora preste atenção em mim. Vamos falar um pouco sobre isso. O que Jesus prometeu que eles iam receber? Poder. Dunamis. Poder. Sabe que a palavra dunamis, ela não está, porque no capítulo 2 começa a se cumprir o que Jesus falou. No capítulo 2 começa a se cumprir, ao cumprir-se o dia de Pentecostes e tal, e aí ele começa a contar o que aconteceu, que é o cumprimento da promessa. Eu notei algo, que a palavra dunamis, ela não está no versículo 1, ela não está no versículo 2, ela não está no versículo 3, ela não está no versículo 4. E nenhum desses, só que do 1 ao 4 está descrevendo a promessa se cumprindo. Então a minha pergunta é: ele prometeu poder, e aonde está o poder? Porque diz que quando se cumpriu o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, né? Como de um vento impetuoso, encheu a casa. Como um vento impetuoso encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistas entre eles línguas de fogo, as quais pousou uma sobre cada um deles. Aí diz que todos eles passaram a falar em outras línguas. Então a minha pergunta volta: aonde está o power? O dunamis? Aonde está o poder? Veja, deixa eu dar um exemplo para a gente entender. Eu tenho aqui o meu cartão de uma das minhas contas do banco. Tenho aqui esse cartão. Vamos supor que eu falasse aqui para o pastor Cláudio: pastor, eu vou te dar 5.000 reais. Aleluia. 5.000 reais. Tá? Aí, eu falei que eu ia dar quanto para ele? 5.000 reais. É a nossa moeda corrente aqui no Brasil, certo? 5.000 reais. Aí eu pego esse cartão e dou para ele e digo a senha e digo: pode usar os seus 5.000 reais. Certo? Eu entreguei o dinheiro propriamente dito para ele? Sim ou não? O que eu prometi? 5.000. O que eu dei para ele? Aí eu falo: a senha é X. Ok? Use o cartão com a senha e utilize os seus 5.000 reais do jeito que você quiser. Então, voltando à minha pergunta. Eu dei o dinheiro, 5.000 reais propriamente dito para ele?
o que eu fiz? Eu dei algo para ele que vai fazer com que ele possa obter o dinheiro. Alguém falou poder, né? Porque já está associando ali. Mas então eu dei o cartão, porque você acredita que ele ia logo, se eu falasse para ele, vou dar 5 mil e dou o cartão e a senha, que ele ia entender rapidinho? Que é aqui que está o segredo? Sim ou não? Aqui está o segredo. 5 mil reais vai sair daqui. Mas eu não peguei o dinheiro e dei. Eu dei algo que vai trazer o dinheiro. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa onde estava sentado, e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousou uma sobre cada um deles. Veja que o cartão que está sendo apresentado, que vai trazer o power, o dunamis, a dinamite, o que é? As o quê? Quantos concordam comigo? Vamos ver. Quantos concordam? Não, deixa eu ver do lado de cá. Quantos concordam comigo aqui? Que através daquelas línguas vem o... Porque Jesus prometeu o quê? Poder. E quando cumpriu a promessa veio o quê? Quer dizer que o cartão são as... E quando você utiliza, porque eu posso dar o cartão para ele com a senha, e a esposa dele pode falar: Cláudio, você já utilizou o dinheiro que o pastor te deu? Não, eu deixei guardado, o cartão está guardado lá na gaveta. Aí ela volta semana que vem e diz: Cláudio, você já usou os 5 mil reais que o pastor te deu? Não, está lá na gaveta guardado lá o cartão. Passa um mês, ela pergunta de novo, ele diz a mesma coisa. Passa um ano: você usou o cartão? Ele diz: está lá na gaveta guardado. O que acontece? Ele tem 5 mil reais, mas aonde está? Guardado. Vai fazer bem para ele? Ele vai conseguir desfrutar assim? Não vai conseguir desfrutar dessa forma. O mesmo se dá com aquilo que Deus deu para nós. Oh, meu Deus do céu. Nós temos isso aqui. Pessoas na igreja evangélica do mundo, pessoas que acreditam nesse dom de falar em línguas. E nós temos as pessoas que não acreditam. Essas pessoas que não acreditam, elas nunca vão desfrutar do que está por trás dessas línguas. Nunca vão. A menos que haja uma mudança de mentalidade, paradigma. A menos que mude a mentalidade. Beleza. Aí nós temos esse outro grupo que acredita. Esse acredita. Eles acreditam. Só que você percebe que eles têm uma dificuldade em receber. Sim ou não? Estou falando de um modo geral, não é da igreja local. Estou falando de um modo geral. Eles têm uma dificuldade. Por quê? Algumas pessoas ensinam que para você receber, tem que haver uma preparação. Sim ou não? Tem que haver um conjunto de coisas. Uma preparação e tal. E quando for para receber, você tem que estar bem consagrado. E aí você começa a falar glória, 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 glória. E se for a vontade de Deus hoje, vai acontecer. Então, esse grupo aqui de pessoas que acreditam ainda tem dificuldade. Mas aí, de repente, nesse grupo, algumas pessoas recebem. E aí eles saem orgulhosos. Já recebi. Você não recebeu? Continua buscando, irmão. Porque eu já recebi. Aleluia. E às vezes a gente se sente mais espiritual do que o outro, porque nós já recebemos. Só que muitas dessas pessoas, elas receberam e colocaram lá na gaveta. Colocaram lá. Elas têm? Tem. Pertence a elas? Se elas utilizarem, vai se beneficiar, sim ou não? Mas está lá na gaveta. Está na gaveta. Ela vai desfrutar do tal do poder dunamis? Não? Por quê? Porque elas não estão. Mas elas receberam o batismo, lembra? Elas receberam, assim como ele recebeu o cartão
na minha hipotética história. Ele recebeu o cartão, né? Mas ele guardou. Aquela pessoa, uau, eu estou orgulhoso. Eu recebi o dom do Espírito Santo. Mas não vai fazer bem nenhum se guardar na gaveta, por assim dizer. Então o que tem que fazer? Você recebeu o dom, é daí que vem o poder. Para utilizar o poder, você tem que praticar. Você tem que usar, falar em línguas. Porque Paulo disse, aquele que ora em outras línguas, o que acontece? A si mesmo se fortalece, se edifica, se constrói. E Paulo, ele sabia tanto a respeito, que ele disse, e eu quero dizer algo para vocês, eu dou graças a Deus, que eu oro em outras línguas mais do que todos vós. Será que é coincidência, apenas coincidência, que ele foi o apóstolo que mais fez? O apóstolo que mais realizou? O apóstolo que mais trouxe revelações, que mais andou no poder de Deus, que mais abriu igrejas, que mais estabeleceu obras, que mais fez, porque ele mesmo disse que ele fez mais, e há quem diga que ele fez mais do que todos os outros juntos. Meu Deus. Mais do que todos os outros juntos. Mas isso aqui é só minha introdução, porque agora nós vamos no versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Ok? Vocês estão comigo? Amém. Então, no capítulo 2 de Atos, no versículo 12, diz assim: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, o que eles diziam? Estão o quê? Embriagados. Estão embriagados. Agora, no 14, Pedro vai começar a explicar algo. Ele diz assim: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Próximo. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Olha para mim de novo, olha para cá. Eles zombavam, uns zombavam, né? Outros diziam estão embriagados. Pedro se levanta para explicar que eles não estão embriagados. Então, parece que o negócio de achar que estavam embriagados era sério, sim ou não? Achar que estavam embriagados era um negócio sério, eles achavam mesmo. Porque se Pedro precisou se levantar e explicar, olha, não é o que vocês estão pensando, não. Isso que vocês estão vendo, isso que vocês estão vendo, como vindes pensando, não estão embriagados, não. Agora, se eles falam que eles estavam embriagados, achavam que estavam, Pedro explica, significa que eles pareciam embriagados, sim ou não? Quantos concordam aqui? Que eles pareciam embriagados. Eles tinham a aparência de embriagados. Agora, a minha pergunta para você é: como é a aparência de alguém embriagado? Quem já viu alguém embriagado? Se a pessoa estiver só um pouquinho embriagado, dá para desconfiar que pode ser que não esteja, sim ou não? Mas e se a pessoa estiver muito embriagada? Não tem como disfarçar. Se estiver muito embriagado, não tem como. E o que estava acontecendo é que eles pareciam muito embriagados. Eles estavam fazendo coisas de bêbados. Bêbados não, embriagados. Que é mais ainda, né? Que alguém pode estar bêbado. Não, isso aí está embriagado. Quer dizer, embriagado é um nível maior de estar bêbado. Quem concorda comigo? Não, eles não estão bêbados, não. Eles parecem embriagados, quer dizer, tomaram todas, certo? Tomaram todas. Mas Pedro começa a explicar: estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta. Ele ainda fala isso, ele tem que falar isso. Essa hora do dia eles não estão embriagados. Próximo.
O próximo versículo diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. É daqui que tira aquela famosa frase: vamos lá beber no bar do Joel? Por que o bar do Joel? Porque parece que o que o Joel profetizou deixa as pessoas embriagadas. Então, vamos nos embriagar lá no bar do Joel. E o que Joel profetizou? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Olha só, da última vez que eu vim aqui, eu preguei muito eufórico, gritando, esperneando, quase não consegui pregar. Hoje eu estou tentando ficar aqui, ó, bem, ó, controladinho. Eu estou tentando me segurar, então me ajuda aí. E não chega perto de mim hoje, que o negócio está sério aqui. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do quê? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Próximo. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Próximo. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Agora para aqui, vamos pensar um pouco, vamos pensar. Além desse texto aí que nós lemos, tem outro texto que eu quero mostrar para vocês, que Paulo falou algo parecido com isso. E foi em Efésios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Vamos dar uma olhada. O 18, que é o que ele falou, mas eu vou mostrar os dois. Então nós estamos agora em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Vamos começar no 17 para ter um pouco mais do contexto. Eu não vou pegar todo o contexto, mas um pouco dele. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Olha, não seja insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, parece que ele vai passar a mostrar qual é a vontade do Senhor. Ele vai mostrar qual é a vontade do Senhor. Então ele diz no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se eu não conhecesse o assunto, o texto em questão, se eu não tivesse lido Atos dos Apóstolos, na onde eu li há pouco para vocês, eu ia me perguntar: o que tem a ver uma coisa com a outra, Paulo? Não se embriaga com vinho, mas fica cheio do Espírito Santo. É como dizer, não jogue futebol, mas assista televisão. Querendo dizer, assuntos que não tem nada a ver. Ok? Não se embriague com vinho, no qual há dissolução ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O que tem a ver? O que tem a ver? Tudo. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim: não se embriague com bebida, o vinho, mas se embriague com o Espírito Santo. Paulo sabia que os primeiros discípulos de Jesus tinham recebido a primeira vez o Espírito Santo e eles ficaram embriagados do Espírito Santo. Então ele sabia, e quando ele diz assim, em vez de você, ele está dizendo mais ou menos isso: em vez de vocês ficarem tomando bebida, vinho, faça o seguinte, encham-se do Espírito Santo e fiquem bêbados, embriagados do Espírito Santo. Encham-se a ponto de ficar embriagados dele. Sabe que uma das coisas que o vinho natural faz é deixar a pessoa muito alegre, sim ou não? Uma das coisas que o Espírito Santo faz é deixar a pessoa muito alegre. Deixa ela muito alegre, sabe? A Bíblia diz, em Isaías 61, versículo 3, que ele vai dar óleo de alegria ao invés de espírito angustiado.
Então, nós temos o vinho e também temos o óleo, e parece que tanto o vinho quanto o óleo, eles deixam as pessoas muito alegrezinhas. Porque o bêbado do vinho, ele vai... Você concorda comigo que o bêbado ele vai dar risada à toa? Você fala, quer comer? Ele... Mas só perguntei se você quer comer. Quantos já viram isso? A pessoa embriagada do Espírito Santo, ela fica... É por isso que Paulo colocou, não se embriaga com vinho, mas encha do Espírito Santo, e a gente olha e fala, não entendi. É porque, na verdade, uma coisa tem a ver com a outra, sim. A comparação. Vinho natural deixa as pessoas embriagadas naturalmente e traz problema, devassidão. Certo? Dá contendas, dá brigas, dá muitos resultados ruins. Quando a pessoa se embriaga. É por isso que ele está dizendo, não se embriague com vinho. Mas, como eu coloquei para vocês, se embriague com o Espírito Santo. E quando você se embriagar com o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito. Quando você se embriaga do Espírito Santo, você vai ter alguns resultados contrários, diferentes do se embriagar com vinho natural. Quando você está cheio do Espírito Santo, veja, sabe, as circunstâncias dessa terra, elas assustam e atacam as pessoas, paralisam elas. Quando a pessoa, ela anda sempre cheia do Espírito Santo, ela não tem medo da circunstância. A circunstância para ela não importa. Ela está dando risada quando deveria estar chorando. Ela está alegre quando deveria estar triste. É por isso que a Bíblia diz que Ele vai dar alegria ao invés de pranto, ao invés de espírito angustiado. Então, quando você está vivendo, mesmo com as circunstâncias te assolando, você anda em alegria. A alegria é uma resposta de fé para as suas circunstâncias. A alegria é uma resposta de fé na cara do diabo, que o diabo é que traz as circunstâncias ruins. E quando você está alegre assim, no Espírito, você está zombando do diabo e dizendo para ele, ei, eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio no poder de Deus. E aí, você é tomado pelo Espírito. É por isso que Paulo está dizendo, ei, não fique bebendo bebida forte, alcoólica, para que você fique embriagado com vinho natural. Encha-se do Espírito Santo, porque quando você se encher do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, você vai dar resposta à sua circunstância. Você vai começar a dar respostas a ela. E são respostas de fé, porque quando você está rindo, quando deveria chorar, você está dizendo, eu creio em Deus, eu creio na palavra. Então, nós temos que viver, andar, sempre sendo cheios do Espírito Santo. Sabe, algumas pessoas criticam, o Kenneth Hagin é aquele da unção do riso. Eu não creio, essa coisa, unção do riso é do diabo. É do diabo? Então você está dizendo que o que Deus disse sobre óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado, é do diabo? Quantos pensam que é do diabo? Aqui não tem ninguém, né? Estou falando com crente aqui, crente bom, crente pentecostal, crente do fogo, crente do sapatinho de fogo. Óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado. E como que faz essa troca? Ele disse, encha-se do Espírito. O versículo 19 diz, falando entre vós. Como foi que os apóstolos, os discípulos no caso, ficaram embriagados, cheios do Espírito Santo? Quando veio o dom do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, e eles receberam aquelas línguas. Então, porque eles receberam aquelas línguas, eles começaram a falar em outras línguas, é o que a Bíblia diz, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E por causa daquela fala, daquela língua, eles começaram a ficar cheios, embriagados. E quanto mais eles falam, olha, irmão e irmã, quando Paulo está dizendo aqui sobre não se embriague com vinho, encha-se do Espírito Santo, falando entre vós, é que
Quando você fala, e fala mais, e fala mais, e fala mais, é como está tomando, e tomando, e tomando, e tomando, e tomando. E você só para quando você quiser parar. É por isso que hoje eu comecei às 6 da manhã. Hoje eu comecei às 6 da manhã. E sabe que hora eu parei? A hora que o pastor Vitor falou: pastor Edson, venha. Por quê? Porque eu já descobri que quanto mais eu falo em outras línguas, mais fico cheio do Espírito Santo. Mais eu fico cheio dele, mais eu fico cheio. E aí, se você começa a ter contato comigo, o vinho novo que veio sobre mim e o óleo da alegria, ele começa a me encher. E aí, ele começa a encher ao ponto de transbordar. Transbordar. E quando transborda para passar de você e começar a pegar as pessoas. Oh, meu Deus do céu. Imagine os crentes andando assim, cheios do Espírito Santo. Transbordando do Espírito Santo. Crentes transbordando do Espírito Santo. Vai ter lugar para tristeza? Não. Haverá lugar para o diabo? Não. O diabo não suporta esse negócio. O diabo não suporta esse negócio. Não, ele não consegue chegar perto disso não. Se tem uma coisa que ele não quer, é que os crentes comecem a falar em outras línguas, porque ele sabe onde isso vai dar. Ele sabe o que aconteceu lá em Atos capítulo 2, ele sabe o que aconteceu com aquele Paulo, que ele tentou matar várias vezes, e aquele homem não morria. Aquele homem, para sair da terra, precisou se entregar. Ninguém matava ele. Não. Você está pensando que Paulo morreu? Deixa eu te falar uma coisa. Ele teve um momento da vida dele que ele disse assim: eu estou pensando se eu vou ou se eu fico. Você sabe disso. Ele falou: eu estou pensando, eu acho que é melhor eu ficar mais um pouco aqui. Quer dizer, nem Deus e nem o diabo podia escolher. Deus não queria, Deus queria que ele completasse o tempo dele aqui. Agora, ele disse: eu estou aqui pensando, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo. E eu sei que isso é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, eu acho que eu prefiro ficar aqui um pouco mais. Como ele consegue fazer isso? Encha-se do Espírito Santo, que você vai descobrir que vida é. Você vai descobrir o que é essa vida. Sabe aquele crente está com depressão. Fica orando em línguas para você ver a depressão onde vai parar. Fica orando em línguas para você ver aonde vai a depressão. Ela não consegue ficar perto de alguém cheio do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, quando a gente começa a descobrir o real sentido de orar em outras línguas, nós não vamos ficar perdendo tempo mais. Eu não sei se eu acredito, eu não sei se eu não acredito. Irmão, irmã, quando você descobre o real sentido disso, do que Deus mandou, porque, olha só, vamos pensar de novo, vou trazer você para aquele início que nós fizemos aqui. Deus diz, através de Jesus: eu vou dar para vocês poder, vocês vão ficar cheios desse poder. Aí vem as línguas. A minha pergunta de novo é: onde está o poder? Nas línguas. Mas, você quer tudo de bandeja? Quer tudo que cai como fruta madura caindo da árvore? Não quer nem pegar a fruta na árvore? Vá pegar a fruta na árvore. Deus já deu o poder, agora você utiliza o poder. Deus já deu o cartão e a senha, agora pega esse cartão e a senha e vá ao caixa eletrônico, vá ao banco, vá às compras. Utilize o que você tem, não deixe guardado na gaveta, utilize o que você tem. Pega lá, digita a senha, coloca o cartão na máquina, vai funcionar para você, porque está funcionando para mim, porque antes de mim já funcionou para a igreja primitiva, já funcionou para os discípulos, já funcionou para o apóstolo Paulo, já funcionou para a igreja daquela época.
E tantas outras pessoas, tantos outros ministros, eles entraram nesse fluir, eles entraram nesse fluxo e fizeram tantas coisas nessa terra, gente. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Oh, aleluia. Eu tenho pouco tempo. Eu quero que a banda suba aqui, eu tenho pouco tempo. Então eu vou aproveitar o meu tempo. O Espírito Santo quer demonstrar também. Ele não é só falar, não. A minha pregação, a minha palavra, não consistir em linguagem persuasiva, de sabedoria humana. Tem que ser em demonstração do Espírito e de poder. Se há poder, tem que ser demonstrado. Se tem poder aí, tem que ser derramado.